Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Vivemos rodeados de tecnologia e os ecrãs fazem parte da vida das nossas crianças e adolescentes. Mas até que ponto o uso do telemóvel, dos jogos ou das redes sociais pode transformar-se em dependência? Hoje vamos falar sobre riscos, sinais de alarme e estratégias práticas para um uso equilibrado, sem demonizar a tecnologia, mas percebendo que cuidados devemos ter para que seja uma aliada à educação dos nossos filhos, porque ainda vamos a tempo. Para isso temos connosco a doutora Ivone Patrão, psicóloga clínica e especializada em ciberpsicologia. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, doutora Ivone, bem-vinda. Se calhar começava por perguntar, e antes de demonizarmos já os ecrãs, que também é uma coisa frequente, não é? O que é isto, quando falamos em ecrãs e tecnologias digitais, é tudo a mesma coisa? Do que é que estamos a falar exatamente? Olá, é um gosto estar aqui consigo. Exatamente, essa pergunta é fantástica para começarmos, porque é mesmo isto. Não podemos logo falar de dependência e que tudo é nocivo, porque não estamos todos dependentes e o consumo da tecnologia tem muitas coisas que são práticas e úteis para o nosso dia-a-dia, desde logo para trabalhar, para o lazer, para a saúde. E casando aqui estes dois aspectos, eu até posso partilhar um projeto muito interessante de intervenção clínica em Barcelona, que tive a oportunidade de estar lá e de estar com eles, com os colegas, que é exatamente a utilização da tecnologia, chamado os Serious Games. É um jogo sério aplicado à saúde e neste caso é para tratar, e é um jogo online, e é para tratar a dependência do jogo online. Portanto, tão interessante estes dois lados. Casámos aqui a psicologia, a psiquiatria, a informática e tentámos, eles tentaram, não é? E construíram um jogo que consegue tratar as pessoas que têm dependência do jogo online. Portanto, estamos a utilizar a tecnologia para um fim de saúde, que é ótimo, e conseguimos até que estas pessoas não faltem tanto à consulta, porque há muito dropout, não é? Porque a tecnologia tem este lado bom também, não é? Eu acho que Claro. é inevitável e queremos tirá-lo totalmente da vida dos nossos filhos, e nossa também pode não ser uma coisa boa. E depois há mesmo este conceito de ecrãs ativos e passivos, não é? Ou seja, há ecrãs como uma televisão ou como ir ao cinema em que são ecrãs fixos e que não requer a nossa interação, e depois há os ecrãs muito diferentes, não é? Que são os telemóveis, os iPads, em que à partida a criança ou o adolescente tem de estar a interagir e a mexer no ecrã, não é? Claramente, e aproveito também para dizer, porque há agora esta ideia da tecnologia estar associada à medicina, à psicologia, à advocacia, enfim, e bem, mas aproveito para dizer que o primeiro laboratório de ciberpsicologia no mundo é no Quebec, e podem entrar e pesquisar, No Canadá. e exatamente no Canadá, e eles têm salas de realidade virtual para tratar, por exemplo, fobias. Mas isto, o que eu quero pontuar aqui é que a importância de quando utilizamos a tecnologia, até a inteligência artificial, que seja com validade científica, que saibamos utilizar, não como vemos agora os AI Companions, e que cada vez mais eu vejo crianças e jovens a utilizá-los como um psicoterapeuta, como um psicólogo, como um acesso à medicina, e nem tudo o que lá se diz pode estar validado, e não é ele que é um terapeuta, não é ele que é um médico, não é ele que é um advogado e que nos vai guiar naquilo que nós precisarmos. E é muito importante esta validação científica. Pois, não é? porque é mesmo isso. Depois partimos um bocadinho para o outro extremo, e eu até estava a ver uma estatística de 2022 que diz que 1 em cada 4 jovens utiliza as redes sociais mais de 6 horas por dia, isto em Portugal. E quer dizer, de repente é aqui um extremo em que não estamos a falar da parte boa da tecnologia, mas estamos a falar, lá está, quase de uma dependência em que, tendo em conta que se um jovem dormir 8 a 10 horas por noite e depois está outras 6 horas nas redes sociais, não é? Não sobra assim tanto tempo para fazer outras coisas, Não tendo em dá. conta que tem a almoçar e jantar. Como é que nós percebemos que há aqui uma dependência, ou quando é que este tempo começa a ser excessivo? Para os pais que nos estão a ouvir, para os professores, estamos agora a iniciar o ano letivo, é mesmo muito importante estarmos atentos a alguns sinais de alarme e não deixarmos passar estes sinais de alarme, porque depois, isto do hábito,
vai para um uso excessivo, a seguir entramos numa zona de dependência. Nós não passamos dependentes de um dia para o outro. Há um caminho até lá chegar. Os sinais de alarme são os seguintes, que temos de estar muito atentos. Alterações no sono, alterações na alimentação, na rotina escolar, no estudo, são aqueles que são mais visíveis. E o que é que eu quero dizer com isto? Uma criança e um jovem que dormem com o ecrã dentro do quarto e que o consomem antes de dormir e durante o período do sono, isso é logo um sinal de alarme. No dia a seguir, ele não está nem atento, nem concentrado para fazer nenhuma atividade. Os professores sentem isto. Porque tem impacto no sono, não é? Exato. Nós precisamos, quando estamos a dormir, precisamos de dormir. Não conseguimos dormir e usar a tecnologia ao mesmo tempo. Porque se estamos a usar a tecnologia, não estamos a dormir. E precisamos de uma correta higiene do sono para conseguirmos levar o nosso dia a seguir. As pessoas que trabalham por turnos, não é? Percebem, lidam muito com isto, não é? Com as suas alterações das suas rotinas, têm que se ir ajustando, e é tão importante para uma criança e para um adolescente e para o desenvolvimento do seu cérebro esta rotina de sono. Só isto nós vamos conseguir, e vamos reparar aqui numa coisa, isto não é um dia que eles fazem isto. Começa a ser um hábito, começa a ser um vício, estar a utilizar a tecnologia antes de dormir. Baixamos a produção da melatonina ou afetamos a produção da melatonina, que é uma substância que nós precisamos para ter uma correta higiene do sono. E o que é que acontece a seguir? Isto vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, estamos em privação de sono. Ninguém consegue estar atento, concentrado. Só isto vai-se notar no comportamento daquela criança. Vai estar mais irritada ou mais prostrada. Isto é logo um sinal de alarme. E Hoje a parte em da dia, dependência também faz com que, se eu tentar tirar aquele ecrã, a criança fique... as famosas birras, não é? Exatamente, sim. Mas aqui é importante percebermos e empoderarmos pais que o não é uma palavra importante para aprendermos. O não está associado à frustração e ao aborrecimento. E é tão importante para o cérebro de uma criança lidar com este não, porque vai, ela própria, desenvolver outras competências que não desenvolve se não tiver o não. E competências relacionais, gestão das suas emoções. E outra que é tão importante hoje em dia, que é a criatividade. Ela vai ter que se aborrecer e vai ter que pensar, então e agora o que é que eu faço? Não tenho um ecrã que me dá tudo tão rápido, o que é que eu faço neste tempo livre? Sim, isso é Vou verdade. fazer um puzzle, vou criar uma brincadeira, vou criar aqui qualquer coisa. Eles são bastante criativos, se dermos espaço para isso. Há uma TED Talk super interessante sobre isso, até é para adultos, mas é que eu acho que quase tudo aquilo que nós vemos para adultos é igual para crianças, que é um bocadinho como as redes sociais nos roubam a criatividade, porque de repente, quer dizer, se a nossa cabeça está ali tão entretida, não temos um bocadinho esse viajar na maionese que tantas vezes é de onde surgem as boas ideias. Eu, pelo menos, quando tenho ideias para o podcast ou para convidados, é quando estou a andar ou a fazer desporto, ou fazer alguma coisa em que não estou a olhar a pensar em alguma coisa, não é? E que não haja esse consumismo que o algoritmo nos empurra só para ali, para aquele seguidismo, não é? E de forma as repente, nossas ideias. exato, e de repente estamos todos a consumir o mesmo e todos a pensar da mesma forma, é um risco. Eu estávamos a falar aqui de sinais de alarme, não quero deixar de dizer este do sono. De facto, imprimo aqui muita importância a esta questão, porque se nota muito no comportamento, mas há outros. Crianças que comem com o ecrã à frente. Ecrã, não estou a falar da televisão, estou a falar de um ecrã que é interativo, um tablet, um telemóvel, que conseguimos rapidamente sair daquela página, entrar noutra e viajar para onde queremos. É tão importante que eles olhem para aquilo que estão a comer. E Sim, mesmo desfrutem. na regulação do apetite, não é? Exato. Na prevenção de distúrbios alimentares, ou seja, a pessoa saber o que é que está a comer. E a quantidade, e se já está saciada, esta sensação de perceber, não é? Se estou ou não estou saciado com aquilo que eu já comi esta quantidade, chega para mim e vou, e mais, para além disso, quando estamos na refeição, há um período de socialização, que é muito importante. Muitas vezes é quando sabemos o que é que aconteceu na escola, como é que aquela criança está. E estamos a perder o treino dessas competências. Mas agora, de facto, é frequente ir a um restaurante e ver famílias inteiras ao telemóvel, não é? Ou ver, no outro dia fui jantar a um sítio e estavam 2 filhos, os pais conversavam, mas os 2 filhos estavam cada um com os seus fones, cada um com o seu iPad a ver uma série. Quer dizer, de facto, se calhar aqui basta isso para não nos apercebermos que há alguma coisa na escola que não está a correr bem, que aquela criança tem um medo ou uma insegurança que não está a falar com os pais porque também não há essa disponibilidade, não é? E em termos de riscos, portanto, aqui o Lanço daqui já um pedido. Interajam em família, aproveitem os momentos da refeição para conversarem uns com os outros. Às vezes temos um elefante no meio da sala e as conversas são difíceis e não queremos falar, e o ecrã ajuda a não falarmos sobre esses elefantes no meio da sala. Aos poucos, vão aos poucos, não ponham o ecrã, porque senão
estamos a triangular as nossas relações, estamos a viver em triângulo. Eu, o outro e o ecrã. Ora, quem é que vai ganhar neste triângulo amoroso? É o ecrã. Que tem um estímulo muito mais rápido, muito mais Pronto, intenso. portanto, nós vamos perder a relação com o outro. Vamos continuar na relação com o ecrã e rapidamente vamos sair do triângulo, o outro vai desaparecer. E é tão bom para o nosso cérebro, para o nosso desenvolvimento, que haja a relação, que haja o afeto, porque é na relação e no afeto que nós aprendemos e desenvolvemos. Eu penso que quando uma criança nasce, ninguém nos vai dizer que o melhor é dar-lhe a tecnologia, porque ela vai precisar do adulto para as necessidades básicas, vai precisar da segurança, da proteção, do amor, e todos nós estamos embebecidos quando uma criança nasce. Claro que dá trabalho, é exigente, eles choram, mas quem nos está a ouvir, claro, então a criança nós vamos proteger, vamos acarinhar. Ninguém está aqui a pensar, vou-lhe pôr o telemóvel é que lhe vai dar colo, é que lhe vai mudar a fralda. Portanto, nós temos esta preocupação, essa preocupação tem que ser contínua para o longo da vida. Quando começamos a triangular as relações com o ecrã, alguma coisa está aí. E quais é que são os riscos para o desenvolvimento? Quando essa triangulação acontece, ou mesmo lá está, quando os começamos a pôr mais à frente dos ecrãs, isto tem um risco grande para o desenvolvimento, quer motor, quer psicológico, são coisas que já estão estudadas e que já se sabem, certo? Sim, as recomendações da Organização Mundial de Saúde são até aos 2 anos de idade, 0 horas de ecrã. A investigação já nos diz que tem um impacto significativo no desenvolvimento da linguagem e no desenvolvimento motor. Ora, nós não queremos uma criança sentada, sedentária, sem se mexer e sem agarrar os objetos, sem explorar o meio, porque assim não desenvolve nem a sua lado motor, nem a sua linguagem, nem a interação, nem este entusiasmo pelo mundo, por se relacionar com o outro. Nós não queremos isso. E se não desenvolver a de linguagem nem a parte motora, depois não vai desenvolver outras competências mais à frente, que queremos que desenvolva. Porque há aqui um bocadinho também, e é isso, eu acho que isto também é um tema difícil, porque nós como pais também sabemos, eu acho que já toda a gente sabe que é ideal limitar os ecrãs, mas depois temos um grande problema que é a falta de tempo, não é? Nós temos muito pouco tempo, trabalhamos muitas horas e portanto às vezes temos pouca disponibilidade, estamos cansados e para um pai ou uma mãe é mais fácil pensar, vou só pôr aqui um bocadinho de desenhos animados, são 2 segundos e depois já lhe dou atenção. Só que isto é um ciclo vicioso e agora é só um bocadinho, depois é mais um bocadinho, depois quando estão habituados e quando percebem que gostam, fazem birra porque querem mais, e portanto apesar de sabermos isto é muito difícil contrariar este loop, não é? E às vezes acho que vamos arranjando desculpas para isto acontecer. Uma delas é, mas há aqui uns jogos educativos, também há espaço para isso, ou seja, há de facto desenhos animados que podem ser mais adequados ou menos adequados, desenhos animados que até podem ser bons e ajudar. Existe esse espaço também? Não, claro que existe esse espaço. Aliás, as recomendações da OMS a partir dos 2 anos é que haja um acompanhamento, uma introdução da tecnologia com a criança, mas supervisionada. Eu nunca me vou esquecer, dou sempre este exemplo. A minha filha já é adolescente e à época era criança e tinha saído o filme da Frozen e ela gostava muito da música, não é? O já passou. Sim. E era hora de fazer o jantar e pede-me para pôr, e ela tinha 5 anos, pai, pede-me para pôr o genérico, não é? A música. E eu, sim, pronto, então ficas aqui ao meu lado com o iPad e vais ouvir a música. E pus uma qualquer no YouTube, nem fui assim muito seletiva, mal, pronto. É isto que está a dizer, não é? Da pressa e do ceder. E de repente é ela própria que diz, não estou bem a perceber a linguagem, porque não é bem a música. Portanto, de facto era a música, mas o conteúdo era de facto nada adequado para a idade dela, era outro conteúdo. E isso também acontece muito agora não é? Com o TikTok, eles de repente, as letras das músicas, há músicas muito sexuais e até um bocadinho, enfim, que podem ser consideradas problemáticas e de repente eles têm acesso a tudo. E eu acho que muitas vezes nós pais nem nos apercebemos bem porque não estamos dentro, se calhar nós próprios não vamos assim tanto ao TikTok ou não estamos assim tanto dentro, então de repente eles têm esse acesso fácil a uma realidade um bocadinho diferente. Realmente é isso, e eu costumo dizer aos pais, bom, eu se calhar não trago boas notícias, porque a tecnologia veio para ficar, é muito desafiadora, é um entretém que nós podemos ter, tem muito espaço para o lazer, é um facto, podemos ter lá muitos hobbies, mas enquanto eles são pequenos e não têm autonomia e o desenvolvimento cerebral ainda está a acontecer, que depois influencia no seu comportamento e nas suas escolhas,
nós temos que supervisionar. Portanto, eu não estou aqui a dar nenhuma chicotada, também sou mãe de uma criança e de um adolescente, não estou a dar nenhuma chicotada aos pais, não é nada disso, mas é um trabalho acrescido. Não é para nós nos sentarmos e ficarmos descansados que a criança tem um iPad ou um tablet ou um telemóvel na mão e podemos estar descansados porque pusemos o Family Link e controlamos o tempo. Controle parental. Exato. Mas de facto vem dar trabalho. Exige que nós treinemos com eles a regulação das horas, dos conteúdos. É um treino. Vamos lá ver. Eu gosto muito de futebol e costumo dar este exemplo. Ninguém quer, e sou adepta do Benfica, ninguém quer um treinador de bancada. Pode ser problemático aqui para mim. Ninguém quer, mas sou desportivista, eu gosto de ver futebol. E desejo muita sorte a todos os adversários e bons jogos. Ninguém quer um treinador de bancada, não é? Nós não queremos ser treinadores de bancada. Nós queremos estar lá e queremos também decidir como é que é o jogo. Ora, um jogo tem que ter limites, tem que ter regras, também tem o árbitro, tem os cartões vermelhos, amarelos. A nossa função enquanto pais também tem cartões vermelhos e amarelos para dar às vezes. Portanto, mas também eu acho que há aqui este exercício de olhar para nós também, não é? Porque as crianças fazem o que nós fazemos e não o que nós dizemos. Isto é assim uma frase que se ouve muito e que eu acho que faz todo o sentido. E às vezes estamos nós ao telemóvel a dizer: sai do telemóvel, não podes, agora não vais ver desenhos animados. E às vezes fazer um bocadinho este exercício de ok, que exemplo é que eu estou a dar? Porque nós próprios adultos também estamos aqui um bocadinho dependentes do online, não é? Vamos lá ver. Ocorrem aqui dois fenómenos. O do modelo e o da codependência, porque muitas vezes eles começam a ficar dependentes, mas nós somos dependentes que eles sejam dependentes. Vamos lá tentar explicar isto. Precisamos desse tempo. Portanto, se ele ficar ali sossegadinho, então eu também tenho tempo para fazer outras coisas. Às vezes até outras coisas que também são online. Portanto, acaba por haver aqui um fenómeno de codependência. Portanto, se nos queixamos que ele já não consegue, ele já faz birra para sair, então e nós? O que é que precisamos de fazer com esse tempo? Porque se calhar também estamos dependentes que ele esteja ali. Portanto, é este exercício de reflexão e de organização. E no meu livro do Ainda Vamos a Tempo, portanto tem esta mensagem de esperança, aquilo que eu saiu apelo... agora recentemente. Exato. Aquilo que eu apelo é muito para isto. Quando olhamos para as nossas prioridades, quais são afinal as nossas prioridades no dia-a-dia? O que é que realmente é prioritário para nós? Nós vamos conseguir desenvolver estratégias adequadas, porque se a nossa prioridade é deixar a criança entregue à tecnologia, ela que vai dar colo, é babysitter, ela é que educa, ela é que valida, ela é que dá elogios, então estamos a escolher. E já sabemos que aquela criança vai ficar dependente porque vai ficar ali mais tempo, os conteúdos não estamos a supervisionar e temos que perceber que qual é que é aqui o nosso papel? Estamos a livrar-nos do papel desta função de ser pai, de ser mãe, temos que perceber qual é que é a prioridade. Não é tirar-lhe a tecnologia, eles podem ter acesso à tecnologia e devem, só que é uma integração que deve ser à medida da idade, do desenvolvimento e exige esta nossa supervisão. Mas somos nós adultos que temos que olhar para as nossas prioridades primeiro, porque senão é fácil entregar a tecnologia, eles agarram-na logo e abraçam-se. É engraçado porque eu sou da geração 90, que eu acho que é a geração que teve... Começa aqui no meio, não é? Exatamente, ou seja, eu até ao meu 12º ano tínhamos, se calhar, um Nokia e jogámos ao Snake, mas não vivi uma adolescência livre de redes sociais, quer dizer, havia Wi-Fi, mas era uma coisa difícil, quer dizer, tínhamos de ir ao computador, tínhamos de escrever e era uma coisa bastante limitada, não estava na escola. Ao mesmo tempo, na faculdade já tive acesso à tecnologia e isso foi bom e aprendi muito. Mas consigo olhar para estas crianças e pensar, pronto, que de facto estão muito mais dependentes e depois esta comparação toda e validação numa fase crucial do seu desenvolvimento, não é? Que é a adolescência, de repente estão a ser expostos a muito mais inseguranças, a muito mais comparações, a muito mais devia estar aqui e fazer aquilo, e isso é um bocadinho assustador. Mas eu às vezes também consigo olhar para isto e pensar, eu sempre vi desenhos animados quando era pequena, quer dizer, chegava a casa e ligava a Disney ou o que fosse e não sinto que isso fosse um problema. E por isso às vezes também sinto que nós fomos tudo um bocadinho no mesmo saco, mas é diferente, mesmo que seja antes dos 2 anos. E eu sei que isto é um bocadinho polémico, mas lá está, como mãe eu acho que é pouco realista nós dizemos que até aos 2 anos vai ser 0 tempo, porque isso às vezes não acontece, às vezes estamos todos a ver um filme ou a ver uns desenhos. Só que e aos irmãos, e depois aos irmãos mais velhos. E aos irmãos, sim, e eu não consigo em consulta dizer a uns pais, olha, até aos 2 anos é mesmo proibido. Claro que essas são as recomendações e posso dizer isso, mas eu sei que às vezes acontece. Só que o que eu acho importante aí
é privilegiar ecrãs partilhados, ecrãs em que nós estamos todos a ver uma coisa e a falar sobre aquilo, seja o filme do Rei Leão, porque isso é muito diferente de repente estar com um tablet em que é a própria criança que quase aos 2 anos já sabe fazer scroll, não é? Isso é um bocadinho diferente. Isso é que é assustador, porque nós estamos a manipular, no fundo, a dar um instrumento para a mão dessa criança e a manipular todo o sistema de recompensa no cérebro. E entretanto começa a produzir, não é? Os neurónios começam a trocar entre si os neurotransmissores todos e a dopamina começa ali a circular, aquele circuito neuronal sabe bem, não é? Aquele circuito neuronal fica ativo e onde é que nós queremos ir? Pronto, nos sentimos bem, não é? Claro. Portanto, o tablet acaba por funcionar como uma Xuxa e não é isso que nós queremos. E ainda bem que a Margarida diz isto, porque de facto há uma diferença entre o que é ver alguma coisa acompanhado e supervisionado e em família, em contexto dos irmãos, e até outras situações de relação afetiva, porque um bebé, não é? Com 1 ano e meio pode estar numa videochamada com os avós que estão longe ou com os tios e manter esta relação. Claro que eles não têm muito interesse e não comunicam muito e aquilo é uma fração de segundos, é o que nós sabemos, não é? Olá, está tudo bem, é um sorriso. Às vezes os adultos é que imprimem ali, não, e diz mais qualquer coisa e faz a gracinha e eles, pronto, não é isso que querem, ainda estão noutra fase. Mas é importante que haja, porque eles percebem que há alguém do outro lado que está interessado neles, é relacional. Não é para estarem ali e estarem independentes nesse consumo. Essa é que é a questão. Claro, faz toda a diferença. E colocou-aí muito bem, porque faz toda a diferença. Há aqui um outro risco que agora até ficou muito falado ultimamente por causa de um vídeo de um youtuber chamado Felca, acho que é Felca, que fala sobre um fenómeno que se chama adultização, que eu até fui procurar a definição e diz: é uma aceleração forçada do desenvolvimento infantil, fazendo com que as crianças adotem comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à idade delas. E eu acho que antigamente já se falava sobre isto, mas muito numa de pôr crianças a fazer tarefas que não são adequadas para elas. Hoje em dia até se fala mais na área da sexualidade, não é? De repente termos uma miúda de 8 anos com um Instagram em que põe fotografias de biquíni ou em que expõe o seu corpo. Qual é o risco? E isto é um risco que nos deve preocupar como pais, ou seja, esta adultização, esta exposição do corpo mais precoce, isto de repente termos quase crianças, nós em Portugal já temos influencers jovens com 11 anos, com 200 mil seguidores. Isto é um risco? É uma preocupação que devemos ter? Eu tenho muito essa preocupação, até porque se olharmos, eu gosto muito do Erik Erikson, é um psicólogo muito preocupado também com o desenvolvimento, e ele diz algo tão válido: há a formação da nossa identidade na adolescência. Já nem estamos a falar da dependência, não é? Que já falámos aqui, e que outro dos sinais é estar cada vez com mais necessidade de estar mais horas online e estar sempre nos mesmos conteúdos e nas redes ou no jogo, pronto. Mas há aqui um outro lado, que é, eu tenho que desenvolver, é uma das tarefas, desenvolver a minha identidade. Eu estou muito preocupada se nós estamos a entregar que é uma fase difícil de construir o que é que eu sou, o que é que eu quero ser, como é que eu me identifico. É uma fase às vezes onde há confusão. Um dia quer ser uma coisa, outro dia já quer ser outra. Uma vez tenho um estilo de vestir, outro dia já tenho outro. Se estamos a entregar esta formação da identidade só àquilo que acontece nas redes sociais, só a esse consumismo. E o que é que estas crianças ou estes pré-adolescentes começam a ver e começam a acompanhar? Pessoas muito mais velhas, não é? Adultos, muitas vezes, e a querer fazer, não é? Tomar atitudes, comportamentos. Vestir-se, maquilhar-se. Exato. De algo que ainda não é da sua idade. Ainda tenho que experimentar uma data de coisas para chegar aí. Eu não faço esta crítica, então, mas não podem experimentar, não se estão a conhecer, sim. Mas o problema é que elas não estão a experimentar, o problema é que elas adotam aqueles comportamentos e definem-se assim. Parece que é uma coisa fechada, quando esta criação da identidade deve ser ao longo do tempo. Pronto, e elas ficam ali lá, muito fidelizadas àquela imagem. Carece aqui também de investigação para percebermos o que é que vai ser 10 anos depois disto. Como é que estão estas pessoas? Há crianças com mais risco ou mais vulneráveis a este tipo de... Para além disso, não é? Porque a zona do desenvolvimento já é uma zona de vulnerabilidade, não é? O córtex pré-frontal ainda não está Estamos totalmente... mais perdidos na vida, não é? Exato, não está totalmente ainda amadurecida, a amígdala também não, portanto são estas zonas que nos ajudam a tomar decisões, a gerir as emoções, e isso ainda está em construção no nosso cérebro. Portanto, estamos a assumir decisões assim tão rígidas, não é? Parece que agora já somos adultos, já me maquilho, já visto desta forma, apresento-me assim, e uma vez na net, para sempre na net. Portanto, aquelas imagens já dali não saiam.
filho, dali a 10 anos, como é que esta pessoa vai Mesmo estar? que sejam apagadas, isso é importante de perceber, Exato, não é? mesmo que sejam apagadas. Porque eu posso ficar com elas e daqui a 2 ou 3 dias voltar a pô-las online, não é? Sim, eu penso imenso isso. Eu só penso, ainda bem que não havia internet na altura em que eu comecei a publicar tudo, porque ninguém soube das ideias que me foram pela cabeça. É quase como, sim, se de repente nós tatuássemos tudo aquilo que nos viesse à cabeça, se calhar tínhamos uma data de tatuagens que não queríamos bem ter, não é? E a internet é um bocadinho uma tatuagem, porque nós achamos, já apaguei, estava com os copos, fui sair, já está. Mas não, aquilo fica mesmo e há sempre quem consiga aceder. Eu tive uma palestra na minha Foram escola. umas adolescências santas, a sua e a minha. Exatamente, sim, na minha, para todos os efeitos, ninguém sabe o que é que Ninguém se passou. sabe. Portanto, eu estive a estudar e a apertar muito bem o tempo Não todo. há aquela coisa, eu sei que tu fizeste o verão passado. Exatamente. Mas isto é de facto assustador. E depois há esta coisa toda da exposição e da segurança, não é? Que a mim, lá está, eu também sou mãe e eu digo isto e eu não quero nunca que pareça um tom um bocadinho de. É isso, para mim é fácil e os pais deviam fazer isto e aquilo porque eu também sou mãe e sei que há imensa coisa difícil, mas nós expomos muito os nossos filhos nas redes sociais, não é? E de repente qualquer pessoa consegue saber em que escola é que eles andam, como é que eles vestem, como é que é a cara deles, como é que é o cabelo deles. Isto não é perigoso? Ou seja, isto não pode mesmo pôr a segurança deles, a física em perigo? Claro que sim. O estudo, o Eu Kids Online, que é um estudo europeu onde Portugal participa, são avaliadas as crianças e jovens entre os 9 e os 17 anos. Uma das variáveis que são avaliadas é essa, o sharing, a partilha de imagens e de informação das crianças pelos próprios pais. Às vezes começa em nós, não é? E são eles os próprios que dizem que não concordam com isso e mesmo dizendo aos pais que assim é e que se sentem incomodados com isso, sentem dificuldade. Pronto, nesta gestão. E há uma reflexão que nós temos que fazer. Quando partilhamos, muitas vezes pensamos, porque nós ainda estamos neste enamoramento com eles próprios. Nós, pais de hoje em dia, não nascemos com a tecnologia na infância nem na adolescência. Sim, nunca vem num lugar de maldade. Eu gosto tanto, eu quero que vejam o que eu estou a ver é também, para partilhar não é? com a minha rede, que é a avó, Claro. é os tios, são os amigos, e pensamos que dali não sai, mas sai. Pronto. Mas acho que cada vez mais estamos em baby steps ainda, mas cada vez mais eu sinto que os pais estão sensibilizados para isto e para a proteção dos seus filhos. Agora, é uma escolha. Se nós escolhemos expor os nossos filhos nas redes sociais, podemos ter que arcar com algumas consequências, temos é que estar preparados para lidar com elas. As figuras públicas, algumas decidem expor, outras decidem não expor. Mas será que sabemos mesmo os riscos? Ou seja, será que sabemos que alguém pode pegar na cara da fotografia do nosso filho e com a inteligência artificial pô-lo num site pornográfico de pornografia infantil? Ou seja, será que nós sabemos que essas coisas acontecem em Portugal, fora de Portugal? Quem nos está a ouvir já passou a saber, não é? Sim, agora sim, mas e aconselho sim. a verem a publicidade da Deutsche Telekom, que é exatamente isto. Eles pegaram numa fotografia de uma criança de 8 anos, é ela, e uns áudios, e construíram a vida dela até aos 30 anos e colocaram-na aos 30 anos a falar com os pais. Pais, isto é o que pode acontecer com aquilo que vocês estão a fazer com as pois é, minhas já sei. fotografias de pequena. Porque Portanto, e olharmos para a pirâmide de Maslow, que nos diz necessidades básicas. Estamos muito preocupados se comem sopa, se comem fruta, se vão para a escola, se têm higiene. Também temos que estar preocupados com estas necessidades de proteção e de segurança. E a segurança não é só rodoviária. Saber atravessar a estrada, acompanhá-los, não estarem à beira da piscina com 2 anos e deixarmos sozinhos. Portanto, a preocupação não pode ser só esta, ou a proteção é também a proteção daquilo que acontece online. Mas até é um bom exemplo, porque eu acho que no carro é muito óbvio, se nós estamos a um pai, se não for na cadeirinha, se for sem o cinto, é perigoso. Nas redes sociais eu acho que, lá está, eu não acho que algum pai ponha a fotografia dos filhos sabendo que aquilo pode ter mal, porque os pais querem sempre o bem dos filhos e eu acredito a 100% claro, nisto. não é essa a intenção. Claro. Aqui eu acho é que nós não sabemos, não temos noção que é exatamente como um cinto ou como uma cadeirinha no carro, que isto é mesmo perigoso para eles e para o futuro deles. E é difícil porque é isso, porque vamos vendo amigos que partilham e não tem mal nenhum e estão seguros e Portugal é seguro, mas de repente o mundo digital tem é uma janela para o mundo inteiro, não é? Ou seja, de repente essa fotografia pode estar em todo lado e isto acontece mesmo, não é? Acontece mesmo, é um facto, e é o que nós vemos. Aqui, há 2 anos, salvo erro, trabalhei com as equipas de técnicos de apoio ao Tribunal de Família e Menores, e de facto percebi-me de alguns casos
aqueles casos ditos mais graves, e apercebi-me destas partilhas, não é? As partilhas das nudes, vídeos e de utilização e de venda para sites pornográficos. Portanto, isto existe. E estamos a falar de jovens, estamos a falar às vezes até de crianças, porque 10, 11 anos com acesso às redes, que não deveriam de ter, e ao terem deviam de ser supervisionados. Supostamente até aos 16, não é? Não poderiam ter redes sociais. Acho que é o que o Instagram e o TikTok dizem, pelo menos, que não se pode criar uma rede antes de... Ou seja, quando a pessoa tenta abaixo dos 16 anos, aparece lá uma notificação. 13. Agora está 13. Só que isto é discutível, estas questões da idade são muito discutíveis e, aliás, estão muito em cima da mesa, até pelas questões do desenvolvimento cerebral e da maturidade para escolher e para tomar decisões, não é? As melhores decisões. Porque quando estamos a amadurecer, já os estamos a colocar face a situações que nós próprios não os conseguimos ajudar, porque eles estão lá sozinhos, não é? Têm o seu próprio telemóvel, têm a sua própria rede e estão numa fase da adolescência que querem autonomizar-se e não querem, que de facto, ser inundados na sua privacidade. Portanto, isto fica difícil gerir e acompanhá-los neste caminho. E como eu dizia há pouco, é estarmos a entregar nas mãos de crianças e jovens, em vez de ser uma solução ótima para o seu desenvolvimento, é um problema que nós próprios depois não conseguimos lidar com ele. Pronto. Porque não conseguimos fazer uma supervisão adequada porque eles querem a sua autonomia. Portanto, eu diria que quanto mais os pais deixarem uma janela de comunicação com os filhos e de menor conflito, tem que haver sempre aí o tema, seja o futebol, seja a dança, seja um hobby em comum, seja passear, seja andar de bicicleta, um tema que eles consigam falar sem conflito é mesmo muito importante, porque às vezes nessas conversas conseguimos saber algumas coisas daquilo que vai acontecendo online e ajudá-los nessa reflexão. Eu sinto muito que os jovens estão a desenvolver pouco juízo crítico. E é tão importante que isso aconteça, porque quando veem alguma coisa online ou quando alguma coisa lhes acontece, é importante que eles tenham um juízo crítico e que consigam dizer, olha, isto não está bem. Ou esta pessoa respondeu-me desta forma, isto não é adequado responder assim. Eu até estou a ser alvo aqui ou de trolling ou de cyberbullying. Pois eu ia perguntar isso. O cyberbullying também é porque sei que também fala muito disso nos seus livros e pronto, tem uma data de livros ótimos para quem está interessado nesta área, mas também vai falando disso. Aqui as redes sociais podem agravar e aí são piores nesse aspecto? Claro, claramente que sim. E nós vimos na pandemia o bullying presencial, não é? Passou rapidamente para cyberbullying, porque nós demos-lhes a todos a tecnologia para as mãos, porque eles estavam em casa, a escola passou a ser online e o cyberbullying aumentou. Pronto. Portanto, é difícil pais e professores estarem atentos a isto, porque o dispositivo é deles e eles é que sabem o que se passa ali. Se nós não deixarmos esta janela aberta, esta porta aberta de comunicação, e se na adolescência entramos muito no conflito, nós não vamos conseguir saber o que está ali a acontecer e eles não vão pedir ajuda. E muitas vezes os professores partilham isto, têm a sensação que alguma coisa está a acontecer porque aquele jovem senta-se na sala de aula e está com um ar, mas não conseguimos perceber. E muitas vezes o que está a acontecer é isto. Foi no intervalo uma mensagem horrível, abusiva, agressiva, que leu, que recebeu, uma troca de mensagens, e se não houver espaço para pedir ajuda, seja um amigo, seja ao professor, seja ao técnico da escola, ao psicólogo, ou ao próprio médico de família, se não há ao próprio pai e mãe, se não há um canal de comunicação aberto, se só há conflito, então vamos ter um adolescente cada vez mais nas redes e a ser influenciado. Vimos a série Adolescência, não é? Sim. E é isso, e depois muitas vezes são emojis, são coisas que nós não estamos atualizados. Eu até estava a ver, a Ordem Portuguesa dos Psicólogos tem um documento que eu acho ótimo um bocadinho sobre isto e que faz assim um bocadinho um glossário de imensos termos, metade eu desconhecia, mas é isso, tipo o fubbing, o ghosting, o sharenting, influência, são coisas que nós achamos, isto não me interessa bem, só que são nomes que os nossos filhos sabem o que são e que nós temos de saber, mesmo a coisa dos emojis que falaram na série muito impactantes. São muitas coisas que eles sabem entre eles e que depois nos escapam porque nós não sabemos, não estamos atualizados com a linguagem deles. Eu tenho muitos adolescentes em consulta que é um sofrimento, ele deu-me de ghost ou ela deu-me de ghost, é o ghosting, não é? Portanto, estamos a conversar com alguém, a pessoa é o fantasma, não é? Desaparece. E desaparece nas redes e muitas vezes ainda só se conheciam nas redes, ainda só se tinham conhecido online, mas é possível estabelecermos uma relação online, uma relação de proximidade. Claro que sim. E a socialização hoje é mista, mas de repente a pessoa desaparece.
Isto deixa uma marca muito impactante para quem está em desenvolvimento, porque tinham ali uma relação. E muitas vezes os pais nem sabem o que é isso do dar de ghost. Ela só me disse isto. Sim, tem um E é impacto. tão importante sabermos, não é? E aproximarmos de todos estes conceitos e estarmos, no fundo. Porque tem impacto, eu acho que se já num adulto tem impacto na autoestima, num adolescente ou numa criança, então ainda mais. E depois falou aqui também de uma coisa interessante, é isso, é que vão desenvolvendo relações, normalmente são estas crianças mais vulneráveis que se sentem sozinhas ou que se calhar têm um contexto familiar um bocadinho mais complexo, por alterações de vida inevitáveis, e que depois procuram este amor e este carinho numa pessoa online que não sabem bem de onde é que vem, e muitas vezes há este, é quase há um termo para isto, mas no fundo uma pessoa que finge ser outra, não é? E que depois marca O grooming, e sobretudo adultos, geralmente o que acontece nestes fenómenos, não é? De começar a falar com crianças e jovens, adultos, e que se chama grooming, não é? Fizemos um estudo com a APAV, com jovens, a partir dos 12 anos até aos 25, e 82% dizia que fala com pessoas online que nunca conheceu. Pois, ou Portanto, nos jogos, ou... pronto, e que começam a estabelecer relação com esse tipo de pessoas. Assim, à partida, o que eu diria é, ok, nós podemos conhecer pessoas online. O problema é, então uma criança e um jovem têm já a maturidade para perceber e para ler pistas e para perceber, será que estou a falar com uma pessoa da minha idade, estou a falar com um adulto, que intenção é que tem, que está-me a pedir informação e eu vou partilhar a minha informação pessoal, será que tem esta maturidade? E que se partilha isto em casa com os pais. Aqui há uns tempos tive um pedido de ajuda de uns pais que descobriram que a filha tinha um namorado online, ela em Portugal e ele no Brasil. E pronto, um drama. No fim, a questão que eu lhes perguntei é, mas já tinham falado sobre ter amigos online, não ter? Quais são os amigos? Vocês conhecem os amigos? O que é isto? Então, as pessoas significativas para nós não falamos com a nossa família, não há espaço para falar sobre isso. Portanto, se formos também com muita crítica, não podemos ter amigos online. Se formos com muita crítica, então depois não conseguimos saber se eles têm ou não têm amigos online. Portanto, fechamos essa porta de diálogo, não é? Exato, temos que desmistificar isto, abrir a porta e ajudá-los a avaliar a forma como está a ser estabelecida a relação, se está a ser positiva ou não. Sim, também é importante não ser velho do Restelo e ter essa Exato. porta aberta para, olha, eu não estou muito dentro, não percebo bem e isso do TikTok ou o que tal, essas dancinhas, mas do que quiseres falar comigo ou se alguma vez sentires desconfortável, podes falar comigo. Essa abertura também é importante para que as crianças nos procurem, não é? Porque o que nós vimos neste estudo é que não só eles falavam com desconhecidos, não só não partilhavam, como também aqueles que estavam mais dependentes tinham um nível de empatia mais baixo. Ora, isto assim fica preocupante. Claro. Então, se eu não tenho um bom nível de empatia, eu não me consigo colocar no lugar do outro, não consigo compreender o outro. Logo, também não estou à espera que o outro se coloque no meu lugar e me compreenda. Enfim, isto fica muito redutor do ponto de vista das competências socioemocionais e podemos estar a aceitar que as pessoas falem connosco de uma forma abusiva e agressiva. E isso são relações que entram dentro da toxicidade e não são relações boas para o nosso desenvolvimento. E mesmo é muito fácil nós pensarmos nos riscos para a sexualidade, etc. Mas também há este risco de grupos extremistas, porque na internet é tudo muito mais fácil, não é? Ou seja, ninguém nos está a ver diretamente, portanto de repente é fácil nós assumirmos que odiamos uma determinada parte da população ou que não queremos que elas vivam em Portugal ou seja o que for, e portanto também há um bocadinho este risco que de repente é fácil uma criança, um jovem que lá está, não tem a parte pré-frontal tão desenvolvida e portanto entra nestes grupos e até percebe aquele discurso e até concorda e de repente está neste meio super extremado. E até porque sabemos que na adolescência nós queremos pertença, queremos o grupo de pares, não é? Pertencer a um grupo. Seja de que forma for, não é? Exato. E muitas vezes temos dificuldade de fazer isso de forma presencial. E a dificuldade é natural. Todos nós passamos por isso na adolescência e é dizer também desmistificar isto. É natural, porque às vezes conversar com este, conversar com aquele e inserir-me neste grupo, no grupo de futebol, no grupo da turma, enfim. Isso é natural. O online veio aqui dar muita rapidez a isto. Eu já nem preciso daqui do grupo presencial de pertença. Eu tenho aqui online no jogo, tenho nessas comunidades, não é, mais extremistas, onde me recebem, onde eu me identifico, onde me validam, valorizam, dão-me atenção. Portanto, é um risco, de facto, que vai ter muito impacto na adolescência se deixarmos os jovens só entregues aí, porque a sua identidade vai começar a ser formada por isso.
Pronto. Claro. Sem partilha, sem contra-argumento, sem discussão, sem imprimir aqui juízo crítico, é preocupante. Mas agora para uma mensagem um bocadinho mais esperançosa, e até como é o título do seu livro, ainda vamos a tempo, há coisas a fazer ainda, e eu acho que é isso, de certeza que muitos pais vão identificar e pensar, pois se calhar realmente está um bocadinho de tempo a mais, consegue identificar até aqui alguns traços de dependência, até em nós adultos. O que é que nós podemos fazer e o que é que são assim algumas dicas práticas para os pais que já sentem que têm os filhos completamente viciados e para aqueles que ainda estão numa, se calhar como eu, que tenho um filho de 3 anos e uma de 1, mas para evitar que isto aconteça, não é? Como é que podemos prevenir? É muito importante olharmos, como num jogo de futebol eu dizia há pouco, para as nossas, cada família, veja quais são os seus limites, quanto ao tempo de ecrã, quanto aos conteúdos a ver. Depois, quando há filhos com idades diferentes, o seu mais velho já pode começar a ver os filmes da Disney e mexer no tablet com alguns jogos. Portanto, o mais pequeno já vai começar a pôr o olho, não é? Sim, é difícil dizer tu sim, tu não, não é? Exato. E é tão importante cada família fazer esse olhar de como é que é o seu tempo de ecrã, ali pelas idades, os pais fazerem esse olhar, como é que eu estou enquanto modelo educativo presencial e virtual, porque eles também nos veem online, e balizarem isto, não é? Terem as suas balizas e dizer isto, às vezes vai correr mal, não tem mal, porque é mesmo assim. Há dias que no trabalho também nos corre mal, há dias que não estamos tão bem dispostos, há dias que precisamos de comer um doce, há dias que alteramos a nossa dieta, há dias de festa, enfim. Não pensar também por 100 por 1000, não é? É um bocadinho também, por isso é que eu gostei do título do livro, porque é um bocadinho isto de, ok, está tudo bem, se calhar até agora não fizemos exatamente aquilo que devíamos, não sabíamos, já pusemos a cara dele em todos os dias nas redes sociais, já os deixámos, mas há sempre volta a dar, não é? Desistir e dizer, tá, agora já está, olha, já não há volta a dar, não é? Não, há volta a dar E é importante dá-la. E é aproveitar as situações, até aqueles que já estão nas redes sociais e que já os pais já perceberam que até nem é adequado para a idade, mas que já até se aperceberam de alguns posts mais sexualizados. Aproveitem isso, não vamos agora fazer tábua rasa, isto não aconteceu, pronto, passa. Não, aproveitem isso para falar, para discutir. Então, realmente, o que é que nós achamos disto? Nós, enquanto família, se calhar, e até colocar a criança ou o adolescente a pensar, estimular o tal juízo crítico. Como é que achas que tu te vais ver quando tiveres 18 anos e olhares para esta fotografia e colocar em cima da mesa? Sabes que há riscos. É esta vantagem, estás em contacto com os teus amigos, mas também há aqui alguns riscos. Só o facto de estarmos a falar e de termos aqui algum contra-argumento, pelo menos já não estamos só a fazer o que o algoritmo nos diz. Eu acho e é tão importante. E com as crianças mais pequenas, uma vez li uma newsletter que dizia isto e achei que fazia todo o sentido, que é com crianças mais pequenas às vezes esta explicação é difícil. E o mais fácil, em vez de lhes proibir ou restringir, é mesmo mostrar que há coisas muito melhores do que está no ecrã. E então, eu acho que isto é muito óbvio. Eu agora viemos de agosto, não é? Muito tempo Todos de férias com crianças. E eu noto que ele prefere 1000 vezes ir jogar raquetes, ir brincar, ir andar, do que estar no ecrã. Claro que depois está no ecrã e fica lá, mas ou seja, as crianças gostam intuitivamente de brincar e de se mexer. E eu acho que nós é que muitas vezes contrariamos isso. E em vez de dizer, agora não podes ver os desenhos, agora não podes fazer isto, se calhar não preferes ir fazer isto ou aquilo. E claro que isto não funciona sempre, não é? Não é uma realidade utópica, mas não é uma utopia, mas às vezes fazer esse esforço de lhes dar alternativas boas é mais fácil do que só dizer não podes, não é? Porque o fruto proibido também é o mais apetecido. Claro, mas nós adultos temos que mostrar a nossa disponibilidade, claro. Nós temos que estar lá, mas também atenção, mais vale 5 minutos de disponibilidade com uma criança, estarmos mesmo lá para ela, do que pensarmos que vai ser 1 hora e de repente estamos sempre a mexer no nosso telemóvel, não é? E sempre olhar e é só mais um mail, é só aqui uma mensagem, e não estamos ali de facto para a criança, nem sequer estamos ali a brincar com ela, a disponibilidade já não é a mesma. Mas às vezes também há coisas, eu tenho muitos pais em consulta que às vezes entram com os miúdos com o telemóvel e tenho sempre canetas e papel e aqueles blocos magnéticos na minha consulta, e a verdade é que eles próprios gostam daquilo, ou seja, eu não tenho de dizer, olha, tens aqui isto, mas eles veem aquilo e quase que isso é que é uma novidade, então de repente querem fazer desenhos. E eu acho que às vezes nós também achamos, mas agora não consigo estar 2 horas a brincar com ele, mas às vezes não é preciso, é só ter Legos. Por exemplo, eu sou fã de Legos porque sinto que é uma brincadeira que dá desde pequeninos até crescidos, até nós em adultos gostamos. Exato. E eles conseguem brincar sozinhos quase, claro que se calhar não dura tanto tempo e se calhar às vezes temos de ir lá à venda e brincar, mas quer dizer, não é uma coisa que exige imenso tempo de nós, ou então depois vir ao supermercado connosco, cozinhar connosco, integrá-los nas nossas tarefas, porque para eles isso é muito divertido.
e nós continuamos a fazer as coisas que temos de fazer, não é? Não temos de estar ali a roubar-nos tempo. Não temos que, exatamente, é mesmo isso, é integrá-los no nosso dia-a-dia e na ajuda das tarefas diárias. O Ainda Vamos a Tempo, de facto, tem esta mensagem positiva, e o apelo é este: olharmos para as prioridades, cada família definir as suas prioridades, e a partir daí vão conseguir construir as suas rotinas. Não estamos aqui a diabolizar a tecnologia, longe disso, mas construir as suas rotinas adaptadas, não é? Porque cada um tem os seus horários, tem as suas exigências, e nós não vamos estar aqui a dar receitas que só pode fazer de manhã não sei quê, só pode à tarde naquele horário. Claro que há aqui mensagens importantes. Para dormir é melhor não, porque queremos que eles tenham uma correta higiene de sono. Na hora da refeição também é melhor não. Sim, a fazer um esforço começar para essas duas alturas. Exato. Calhar, não é? Queremos socializar e queremos que eles comuniquem. É uma ótima altura do dia, quando estamos nas refeições, sobretudo no jantar, para comunicar e para falar sobre o dia. E no período da manhã, sobretudo para aqueles mais pequenos, eu sinto cada vez mais as educadoras a dizer que eles até ficam na escola. O problema é tirar-lhes o tablet da mão. É engraçado. Na escola? Exato. É engraçado. De antes, a preocupação, há anos atrás trabalhava com crianças, agora só com jovens adultos e famílias. E tinha esta questão da ansiedade de separação, não é? E muita preocupação das educadoras, o que faço, o que não faço. Hoje em dia já não perguntam se não é da separação com os pais, é da separação com os ecrãs. Exato. Porque no fundo elas vão para a escola com o ecrã na mão. Pronto, portanto, de manhã vamos incluí-las na rotina, não é? E não vamos oferecer logo um ecrã. E dar-nos tempo para estarem aborrecidos, que também é importante. Exato, porque é tão importante promover a autonomia da criança, que ela se começa a vestir sozinha, começa a comer sozinha, começa a calçar-se sozinha. Isso tudo leva o seu tempo. Só que a pressa é muito inimiga de educar bem as crianças, eu acho. E depois é isso, às vezes eles estão a calçar e nós vemos que não estão a calçar bem. E temos a vontade de ir lá e fazer nós porque é mais rápido e porque temos pressa. Mas é tão importante ter tempo e deixar que eles errem e que demorem imenso tempo e que partam os ovos para o lado e que se enganem para depois eles conseguirem fazer isso sozinhos, não é? Não temos vidas muito amigas deste estilo de parentalidade. Pronto, temos pouco tempo. E o livro traz isto. Ainda vamos a tempo de olhar para as nossas prioridades e de redefinirmos aqui como é que queremos, de facto, integrar a tecnologia nas nossas vidas. É ela que vai ser a nossa chefe, que vai ser a matriarca lá de casa, é ela que vai mandar em nós. Como é que vamos fazer isto? Nos vai dizer aquilo em que acreditamos? Ou... Eu, no livro, a mensagem que passo é esta: a tecnologia deve ser uma ferramenta útil ao nosso serviço, assim como o forno lá de casa, para fazer ótimos assados. Eu não levo o forno para todo o lado, não faço os assados todos os dias, nem a toda a hora. Portanto, a tecnologia é uma ferramenta que nós devemos ter para as relações, sim, para comunicar, sim, para trabalhar, sim, para lazer, sim, para isso tudo. Mas é uma ferramenta, não é a prioridade, não deve ser a nossa prioridade. Mas deixo aqui esta pergunta para quem nos está a ouvir. Hoje de manhã, quando se levantou, o que é que foi a primeira coisa que fez? Pois eu não vou responder, senão vou desiludir os ouvintes. Mas enfim, foi preparar este podcast, nem sequer com a minha máquina de escrever. Portanto, então deixo este pedido, que é que a primeira coisa que nós façamos quando nos levantamos de manhã seja cumprimentar a pessoa que está ao lado, os nossos filhos, o companheiro, o marido, a esposa, o vizinho do lado, o gato, o cão, seja isso, porque o nosso cérebro precisa disso. Pronto, a tecnologia pode vir a seguir. E a verdade é que eu acho que quando fazemos isso, houve uma altura que eu deixava o meu telemóvel às 9 da noite numa gaveta. E nós sentimos-nos muito melhor. Portanto, eu acho que depois quando fazemos pensamos, claro que sim, isto é tão bom. É um bocado como um exercício. Só que na altura parece que estamos sempre a perder alguma coisa, não é? O fear of missing out. Queria fazer uma última pergunta. Diga. Só interromper a Margarida. E não nos podemos levar logo pela primeira birra. Mas ele fez birra e agora como é que vou voltar atrás? Assim como os jovens que vão agora regressar no ano escolar, que tiveram acesso aos telemóveis o ano passado, mas agora vão ter restrição. Vão acontecer aqui vários cenários. Claro que eles vão ficar aborrecidos nos primeiros dias, porque antes tinham conquistado uma coisa e agora têm outra. Não vamos ficar pela primeira cara. Depois vão perceber que a vida é 1000 vezes melhor sem isso. Exato. E que nos intervalos podemos fazer coisas muito giras offline e relacionais e divertidas. Mas foi uma ótima ponto para a minha última pergunta, porque é precisamente sobre isso que é. Estávamos aqui em telepatia. Exatamente. Qual é a opinião sobre estas medidas proibitivas, não é? E a proibição funciona tanto como pais e em casa, não é? Dizermos não há e acabou. E não dar telemóveis,
ou se calhar há outras abordagens? E mesmo nas escolas, há muito esta dúvida de proibir os telemóveis nas escolas, sim ou não? Eu acho a medida positiva. Acho que a medida tem por base aquilo que a ciência nos está a dizer, porque de facto nós temos crianças e jovens dependentes, não são a maioria, de longe disso. A última meta-análise de 504 estudos com 2 milhões de amostra, crianças, jovens, adultos, diz que 29% têm dependência do telemóvel, portanto isso quer dizer que se formos avaliando diferentes amostras vamos encontrar estes valores. Em Portugal também, nos estudos que tenho feito, vou encontrando entre os 10, 15, 20% de dependência do telemóvel, portanto não estão todos, mas isto já é um número significativo. Depois, o que muitas vezes não aparece na investigação, mas que temos que olhar para os dados, é que, portanto, estes 20% ou 26% cotam o máximo na escala, mas depois há 40% que não cota ao máximo, mas tem alguns critérios já. Portanto, isto quer dizer que podemos ter aqui uma franja de 60% a 70% de pessoas e estas medidas estão a olhar para isto. Nós estamos aqui a manipular e a alterar o nosso sistema de recompensa e muito fidelizado ao ecrã. Não pode ser. Outra coisa que eu acho que esta medida também traz de bom e que olha é para a formação, aquilo que falávamos há bocado, para a formação da identidade, que é preciso que não seja só vinculada às redes, ao ecrã, ao jogo. Portanto, em si eu acho a medida positiva. Agora, temos que avaliar. E é isto que não me parece que esteja a ser passado. Eu tenho todo o interesse, aliás, estou a fazer isso, em avaliar o impacto desta medida ao longo do ano letivo. Como é que está a acontecer? Tive a oportunidade de fazer isso numa escola o ano passado e de perceber isso que a Margarida está a dizer, que é os jovens, aquilo que nos disseram, isto ainda é só numa escola, portanto tenho todo o gosto de ir avaliando em mais escolas e ter aqui mais resultados. Os jovens nos dizem é que se sentem bem, melhor e veem vantagens. Os professores também. Os pais são aqueles que estão aqui mais ambivalentes, porque esta medida para a escola pode ser boa e para a gestão daquele dia-a-dia, daquelas horas, não é, do dia, mas quando eles chegam a casa, o que é que eles vão pedir aos pais? A tecnologia. Pois. Querem Pronto. fazer o... Portanto, tudo que perderam. Nós estamos numa zona ainda de avaliar o impacto desta medida e de percebermos como é que as famílias depois vão receber os jovens em casa e como é que eles vão conseguir regular o seu comportamento, porque esta medida é uma regulação externa. Mas isso E agora falta o treino da regulação interna. Onde é que eu vou encaixar a tecnologia? Esta tecnologia que é mandona, que é chefe, que manda em mim, que dita o que é que eu faço. Onde é que eu agora vou encaixar? Mas ao fim do uma dia... coisa tão importante que é perguntar aos jovens também o que é que eles sentem, porque nós somos sempre adultos a falar de coisas de adolescentes, mas ninguém sabe o que é que eles sentem a não ser eles, e portanto nós nunca os envolvemos nestas discussões. Falámos imenso sobre a série Adolescência, teve em todos os podcasts, em todos os temas, mas nunca nos sentamos com adolescentes e perguntamos, e para vocês, o que é que vocês veem nas redes sociais? Sim, o que é bom, o que é mau? Eles disseram ainda outra coisa que é muito interessante, que disseram que os conflitos aumentaram, mas colocaram isso das desvantagens, e eu a certa altura, enquanto especialista, pensei, pronto, eu percebo a perspectiva deles, de facto é uma desvantagem porque eles estão com um problema, mas para mim é uma vantagem, porque é bom que eles tenham conflitos para aprender a lidar com os conflitos e para desenvolver competências socioemocionais. É como as discussões fazem parte da vida, têm é de saber resolvê-las. Mas os pais podem estar a fazer aqui esta leitura, então agora tenho mais conflitos, tenho mais chatices ao fim do dia, já chego do trabalho com tanta coisa, ainda tenho que lhe entregar o ecrã porque ele não teve o ecrã durante o dia e agora ainda me vem contar que o outro lhe bateu e que o outro não sei o quê. Pronto. Mas é bom para o desenvolvimento deles. Claro que vamos precisar de os ajudar e de treinar com eles outras competências que o ecrã estava a desviar. Com que idade é que devemos dar o primeiro telemóvel a uma criança? Essa pergunta é... É a última, agora que prometo. É fantástica. Essa Pode pergunta não ser é para mim, fantástica. para os meus... Mas agora por acaso há uma moda que eu acho ótima, que é comprar Nokias, comprar Exato. telemóveis sem redes sociais, ou seja, telemóveis só para contactar, podem ligar aos amigos, podem mandar mensagens, mas não têm... A maior parte dos autores que começaram a falar até há uns anos atrás da idade, a partir dos 10, 11, 12 anos podemos dar um telemóvel, mas foram mal lidos. O próprio professor Daniel Sampaio tem um livro sobre isso, e eu acho que as pessoas começaram a dar computadores em vez de dar telemóveis. Porque um telemóvel hoje em dia é um mini computador. Pois. Pronto, eles de facto precisam... Sim, é mesmo isso, estamos a dar computadores. Exato, eles precisam e podemos dar um telemóvel de facto, porque na adolescência o que é que está a acontecer? Ou o que é que começa a acontecer? É eu ter o meu grupo
e também ter a minha autonomia. Começo a ir para a escola sozinho, começo a fazer algumas atividades sozinho, tenho os meus amigos e preciso de falar com eles. Pronto. Portanto, um telemóvel de facto de teclas que dê para telefonar e para fazer umas mensagens está ótimo, porque é uma forma de facilitar estas tarefas da adolescência. Agora, não é um computador. Claro, isso faz todo sentido. Isso é protelar e eu acho que não perdem nada em esperar mais tempo. O computador o que é que traz? Traz aqueles riscos todos que nós estávamos a falar, da dependência e depois tudo o que acontece lá dentro que nós nem imaginamos. E já ser nem... uma janela para um mundo mais estranho, não é? Exato, e já nem vamos entrar para aquilo que a criatividade os leva e a curiosidade, como as questões da pornografia, as compras online, as apostas online. Os jogos, de repente, youtubers que admiram muito, que estão a dizer, apostas, e como não têm esta noção de medir o risco e têm uma cabeça muito mais impulsiva, que é típica da adolescência, Claramente. mais facilmente caem nestes vícios, portanto é mesmo temos de os proteger também, não é? Claro. Doutora Ivone, muito obrigada. Foi um gosto. Foi um gosto. Não ia dizer obrigada eu. Foi um Tem gosto o mesmo. livro Ainda Vamos a Tempo, não é? Que está disponível para venda. Eu estou muito curiosa para ler, só veio às minhas mãos hoje, mas já vi alguns dos outros. Muito obrigada por esta conversa tão importante. Obrigada eu. E pelo trabalho que faz nesta área, que eu acho que é mesmo, já há muito tempo, esta conversa é de agora, mas eu sei que o primeiro livro que fez sobre este assunto é de 2016, portanto está muito dentro da área. Muito obrigada, foi mais um episódio de Consulta Aberta. Vemo-nos no próximo episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.